dia de evento incrível, agradeço a todos pela presença, segurar as últimas energias, estarmos aqui juntos novamente. E a intenção desse painel é justamente fecharmos o dia, né? Então, esse é um ponto que a gente, para nós, é muito importante, né? Dado ao mercado, dado a nossa conjuntura atual. E para começar a falar, primeiro eu acho que eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre os próximos passos que a Brecrypto deseja dar em termos de supervisão, né, no seu processo de autorregulação. Bom, então desde 2020, né, a Brecrypto nasce em 2018, nasce com o objetivo de ajudar a organizar e fomentar a criptoeconomia no Brasil. Estou aqui com um dos principais fundadores da autorregulação, né, que foi lançada em 2020. A nossa primeira autorregulação visou, primeiro, ajudar a resolver duas dores do mercado naquele momento. Estamos falando aqui de conduta e de prevenção à lavagem de dinheiro, dois temas que são extremamente importantes, que vamos explorar bastante aqui com o nosso bate-papo. E a ideia é justamente agora, nesse momento, aproveitarmos esse evento justamente para mostrarmos o passo a mais que queremos dar em relação à nossa autorregulação. Bom, então falando um pouco aqui sobre os pilares, né, que nasceram, que a Brecrypto nasceu com o objetivo de contribuir para a organização e fomento da criptoeconomia do Brasil desde 2018. Então nós nascemos já com esse objetivo, nesse DNA, e desde o início nós temos três pilares principais de atuação que sustentam essa missão. A primeira delas é o pilar de regras. Então, não há como conversar ou não há como organizar o mercado com a inexistência de regras. Então, nós entendemos que este é um pilar fundamental. E aqui nós falamos sobre leis, falamos sobre regulação, falamos sobre boas práticas, compliance, né? No painel anterior vimos como nasce uma autorregulação, muito bem colocada ali pela Vanessa, né? Que basicamente as práticas de compliance viram ali práticas, né, padronizadas do setor e logo se transformam em autorregulação. Então, em 2020, nós fizemos aí o lançamento da nossa autorregulação, da primeira versão da nossa autorregulação. O segundo pilar, um pilar tão importante quanto, é o pilar de pesquisa de dados setoriais. Então, amanhã nós teremos justamente o lançamento do primeiro estudo da LCA, voltado ao mercado, visando trazer esses dados, essa fonte de dados oficiais para o mercado. E a terceira e última, não tem como falar de regras, não tem como falar de pesquisa, sem falar da educação e cultura. Realmente, esse é um dos pilares, eu diria até mais fundamentais da nossa associação quando nós estamos falando da missão de organizar, ajudar a contribuir com a organização e fomento da criptoeconomia do Brasil. Bom, então dentro do pilar de regras, né, como nós falamos, né, nós temos aí uma autorregulação construída desde 2020, uma primeira autorregulação, e nós nos deparamos com a necessidade de dar um passo a mais, né, de ajudar a contribuir ainda mais essa autorregulação. Então, a nossa ideia, inicialmente, que já foi desde o primeiro momento, quando nós criamos a autorregulação, era justamente ajudar nessa construção, mas para ajudar nessa construção precisaríamos auditar, precisamos verificar se ela está sendo cumprida e como ela está sendo cumprida. Então nasce uma ideia, ou se materializa uma ideia em construirmos um processo de supervisão, inicialmente realizado por um selo. Esse selo será um selo em conjunto com nossos associados, né? E inicialmente nós teremos aqui a contribuição de dois players muito importantes para a construção, de três players muito importantes para a construção. O primeiro deles, a Deloitte, KPMG e Caputo Bastos, etc. Então, a intenção nossa é justamente utilizar a autorregulação atual que nós temos com o objetivo de prover aí a construção do selo Brecrypto. Então, a ideia nossa aqui hoje é justamente trazer a apresentação desse selo, como vai funcionar e o que nós vamos fazer a partir de 2023. A nossa ideia é trazer, de fato, a autorregulação, colocar mais um braço na autorregulação
onde nós passamos ali a ter o poder de visualização e de atuação nesse sentido. Nesse processo, né, nós imaginamos algum processo de adesão, então nós inicialmente vamos começar ele com o processo de adesão voluntária. Esse processo será aberto a todos os associados que quiserem obter seu selo, estarem sob supervisão, terem sua possibilidade de serem auditados sobre essa regra. E essa adesão vai ocorrer por meio, primeiro, da adesão voluntária de membros da associação. Então, antes de qualquer coisa, para se obter ou se voluntariar a obter o selo da Bcrypto, ele precisa, o participante, o membro, precisa fazer parte da associação. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, o que nós vamos abordar, né, na nossa autorregulação? Hoje, como eu falei, nós já aborda conduta e prevenção à lavagem de dinheiro. E a intenção, justamente em 2023, é expandirmos essa autorregulação, olhando aí para a governança, de uma forma geral, da empresa e das operações. Operações em si, no que condiz a custódia, transações, registros daquelas informações, ou seja, como são mantidos esses dados, a estrutura básica de compliance, da qual nós falamos no painel anterior, e por último aí, algo os pilares ligados a risco e tecnologia, segregação de linhas de defesa, cibersegurança, controles internos e assim por diante. O nosso objetivo é, de fato, começar a trabalhar nesses pilares em 2023 e já começar a ter adesão aos selos em 2023. Para poder suportar isso, né, nós vamos montar um conselho consultivo na associação em 2023 e um comitê de supervisão e autorregulação compostos pelos membros responsáveis pela supervisão, pela auditoria dos nossos associados frente ao selo, tá? Mantendo assim a independência inicial necessária para poder fazer as ações que devem ser executadas. Bom, trazendo um pouco da cadeia de valor, né, do que nós imaginamos aqui quanto processo, basicamente, como eu disse, a empresa precisa ser precisa ser membro da Bcrypto. No exato momento, ela pede para a Bcrypto esse selo, ela passa por um processo de avaliação, inicialmente uma Big Four, da KPMG, e nós fazemos ali autoavaliações e testes pontuais, por meio de uma estrutura que será montada em 2023. Logo em seguida, vamos montar uma estrutura de revalidação dessas práticas e desses selos. Aqui só para deixar claro que todo o processo, né, como é um processo de autorregulação, de supervisão, todo o processo ele será acompanhado por esse tripé, né? Basicamente, associação, parceiro e o membro que está fazendo a auditoria. Tá? Então, nós estamos falando da associação, do parceiro que requer o selo e justamente da empresa que está fazendo a auditoria. E nós vamos estipular todo um processo para que nós tenhamos transparência justamente das fragilidades, das correções que necessitam ser feitas e dos pontos fortes para a obtenção do selo realmente. Bom, para que nós conseguimos equilibrar a régua, né, em relação a boas práticas, em relação a justamente a estrutura, né, de como vai funcionar a avaliação, e para garantir que nós tenhamos isso de forma muito equilibrada, essa avaliação, ou seja, que nós não estejamos colocando uma régua muito pesada para quem é uma empresa muito pequena, ou uma régua muito leve, uma empresa muito grande. Nós vamos utilizar uma metodologia que vai balancear, de um lado, a importância sistêmica da empresa em si, onde nós vamos avaliar tanto o volume financeiro, market share, quantidade de clientes, movimentações, etc. E, por outro lado, o porte, o tamanho daquela empresa. Tá? Então, nós vamos olhar a importância dela para o mercado e o tamanho dela e sua relevância. Então, vamos fazer essa balança usando essa metodologia. E aqui nós apresentamos, né, quais seriam os 3 selos, né, que nós iríamos trabalhar. O selo ele possui 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, e os selos serão obtidos por meio ali da escolha inicial de cada um dos itens
né? Ou seja, se a empresa quer obter o selo para prevenção, lavagem de dinheiro, para governança ou do conjunto completo. Então, a ideia é que nós façamos esse trabalho de forma conjunta aqui, né, com a associação e mercado, justamente a fim de trazer mais organização e prover aqui uma supervisão para as atividades ainda não reguladas ou que possuem ainda algum tipo de vácuo. E há uma necessidade de criar uma personalização, colocar assim, em termos de supervisão específica para cada um deles. Era isso que tinha aqui para apresentar. E aqui eu já começo abrindo para o meu amigo Vitor. Você que estava presente desde o início, desde a primeira autorregulação, como você enxerga esse avanço, esse trabalho e essa visão justamente que vamos construir com empresas parceiras em 2023? Perfeito, Bernardo. Boa tarde a todos os panelistas, ao nosso público aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, não só você, Rodrigo Monteiro, Renata, toda a composição da AB Cripto. A gente sabe o quão complexo é administrar um evento dessa magnitude e vocês têm feito com excelência. Não tenho dúvidas que esse evento ele passará a integrar o rol dos principais eventos do país, voltados para criptoativos. Então, fica aqui como associado, como parceiro, como membro do mercado. Parabéns pela condução desse evento. Entrando aqui especificamente no tema, né, do futuro da supervisão do mercado, e trazendo um pouco do panorama que foi construído em termos de autorregulação, nós sempre buscamos criar recomendações e boas práticas que atendessem ao mercado de criptoativos. Esse guia são boas recomendações que são trazidas, muito focadas em temas de compliance. Então, o que a gente deve fazer quando a gente se relaciona com uma pessoa que está interessada em operar no mercado de criptoativos? Poxa, a gente deve identificar essa pessoa. A gente deve coletar informações básicas dessa pessoa. Até porque amanhã vai surgir uma regulação, vai surgir uma autorregulação e nós teremos que prestar esclarecimentos, né? Então, só para trazer a título de exemplo, talvez o primeiro supervisor do nosso mercado foi a Receita Federal do Brasil, que editou lá em 2019 a Instrução Normativa 1888, e ela falou, olha, você é um corretor, um exchange, um VASP, né? E VASP não associa a companhia aérea, mas sim Virtual Asset Service Provider, você é um provedor de serviços de ativos virtuais, peraí, você tem que reportar todas as transações dos seus clientes, periodicidade mensal. Mais do que isso, você também tem que reportar o saldo anual do cliente. E essa regulação, ela chega iminente, você tem que simplesmente cumprir com essa regulamentação. Então, não só o manual de autorregulação, as boas práticas direcionadas a exchanges, elas servem como base para o cumprimento dessas obrigações, né? Então, você tem que ter um nome completo, você tem que ter um endereço, você tem que coletar as informações dos seus usuários para que você possa reportar isso à Receita Federal. Então, eu acredito que a Receita Federal tenha sido o primeiro ente a falar e a supervisionar o mercado de criptoativos. Tem enforcement na instrução normativa, e ela, de fato, analisa dados do mercado e cumpre o seu papel de primeiro supervisor. Então, acho que é lógico, né? A Receita Federal é um dos protagonistas dessa história. Temos o Banco Central, temos CVMs, podemos abordar aqui durante a nossa conversa. E temos a Bcrypto. Mas o manual, ele serve justamente para que aquele novo empreendedor possa analisar aquelas regras e falar, olha, eu preciso desses requisitos mínimos para eu conseguir operar no ambiente brasileiro. Então, acho que essa abertura que eu gostaria de fazer, explicar a importância da autorregulação e o momento que ainda o mercado não estava 100% preparado para cumprir as normas. Maravilha. Maíra? Minha amiga, como você enxerga o papel da autorregulação, né? E como é que a governança pode ajudar, né? Como estruturas de governança, estruturas como essa podem ajudar justamente na construção de um setor mais sólido, mais organizado? Olá,
instrumental, né, Bernardo? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Ela acaba dando segurança, não só para o cliente final, mas para os parceiros também, para quem está naquele mercado. E ela acaba colocando todo mundo no mesmo patamar. O Vitor bem falou que todo mundo que começa não tem muitos recursos para investir, é uma startup, não tem todos os graus, às vezes, dos controles que precisa ter ou dinheiro para investir na construção de cada um deles. E quando a gente traz essa supervisão, essa autorregulação, um selo, né, de garantia ou de qualidade, você coloca todos os players tendo que despender o mesmo custo, né, fazer os mesmos investimentos, você nivela o campo para que a bola role e haja jogo, né? Não fica, a gente viu isso bastante em outros mercados do setor financeiro, em que você tinha alguns players super comprometidos e, portanto, com um custo de observância muito mais alto do que players não comprometidos, e que daí não tinha ninguém e que podiam estar dentro em campo, jogando, batendo a mesma bola, só que com essa divergência na competitividade, né? Então, esse instrumento ele vem não só para deixar claro para o mercado que todos que estão ali estão comprometidos em fazer a coisa certa, da forma certa, né? Gerar sim dinheiro, porque aqui é um mercado da economia, não é uma área da filantropia. Então, estamos todos sim alinhados, querendo fazer dinheiro, mas da forma certa, né? Não dinheiro de uma forma escusa ou ilícita. E aí esse tipo de iniciativa, ela ajuda a que todos estejam, então, com o mesmo grau de não só comprometimento, mas de investimento e de transparência. Legal. Fábio, meu amigo. Vou repetir a pergunta, mas colocando um pontozinho a mais devido ao seu background. Acho que como é que posicionamentos como esse, relacionados à governança, autorregulação, supervisão, podem também não só contribuir para a nossa sociedade, mas também ajudar os reguladores. Bom, obrigado, Bernardo, pela pergunta, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, parabéns por continuarem aqui, mas já são 6h30, o dia foi longo, e a pergunta é muito boa e merece uma resposta talvez um pouco mais demorada, se me permite. Vamos lá, primeiríssima coisa, essa ação da ABCripto é uma ação de proteção do ecossistema. Há muitos anos eu interajo com participantes desses novos entrantes, com fintechs e com N outros segmentos que começaram a ter uma atenção regulatória mais recente. E algo que eu sempre deixava claro para eles era o seguinte: vejam, se um banco quebra, é o banco que quebrou. É problema daquele banco. O Itaú não sofre, o Bradesco não sofre, pelo contrário. Existe um mecanismo chamado flight to quality. Quando um banco quebra, um banco de pequeno porte, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, aumentam seus depósitos, porque eles confiam naquelas instituições. Agora, quando aparece o faraó, o sheik, não é? O rei do Bitcoin, aparecendo em escândalo, todo o ecossistema sofre. A confiabilidade do ecossistema é comprometida. Quando você tem, portanto, uma ação de autorregulação acoplada a um processo de garantia de que aquela autorregulação será aplicada, você, acima de tudo, está em primeiríssimo lugar preservando o ecossistema, cuidando do ecossistema. Segundo ponto, vamos lá, ele falou do meu background, porque até o mês passado, na verdade, até 31 de agosto, eu era colega da Cecília, né? Nós trabalhamos juntos no Banco Central. Passei 28 anos trabalhando no Banco Central e hoje estou na KPMG. E compartilhar com vocês uma percepção que eu tinha lá e que aprofundei aqui desse outro lado do balcão. Gente do céu, eu vejo muito no ecossistema de instituições de pagamento. O pessoal não está preparado para o mundo regulado.
E quer saber do que mais? Não tem o apoio do supervisor como os bancos têm. Sabe por quê? Porque qualquer órgão estatal que cuida de supervisão tem uma abordagem baseada em riscos. O que isso significa? Eu vou alocar mais recursos onde o risco está. Então, proporcionalmente, Itaú é muito mais supervisionado, Bradesco é muito mais supervisionado do que uma IPzinha que acabou de entrar no sistema. Então, na verdade, essa interação com o supervisor é mínima. E as instituições, as entidades reguladas, elas terminam tendo pouca oportunidade de aprender com essas interações com o regulador, essas interações com o supervisor. E sabe o que acontece? Ficam muito mal preparadas. E isso, no final das contas, não representa apenas o risco de problemas associados a sanções administrativas, etc. Processos administrativos sancionadores do Banco Central, coisa que o vale. No final das contas, isso compromete a viabilidade ou a sustentabilidade do negócio. Porque as regras, elas não são regras de faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo outro. Elas são regras que também estimulam, incentivam uma organização da empresa numa perspectiva de crescimento com segurança. Gente, uma coisa é você colocar 200 km por hora num automóvel que tem airbag, cinto de segurança, barras laterais, escambau A4, todos os mecanismos de segurança possíveis. Você entende que você consegue correr mais rápido por conta da confiança que você tem nos aparatos de segurança daquele automóvel? Assim é também nas organizações. Falar de gerenciamento de riscos, falar de prevenção à lavagem de dinheiro, falar de governança, falar de controles internos, falar de proteção do consumidor, de suitability, de ouvidoria, falar de gestão das demandas, nada disso é custo burro, nada disso é burocracia. Isso, na verdade, é uma forma do regulador te ajudar a ter um negócio mais estruturado, mais seguro, que pode ir mais longe, porque sabe gerenciar teu risco. E aí, na prática, as instituições têm, as entidades, de um modo geral, têm pouca visibilidade disso, não tem com quem debater, não tem um agente externo que chegue lá e diga, amigo, faz isso, porque eu vejo outros competidores, outras empresas do mesmo sistema que você, do mesmo ecossistema, que fazem assim, assim, assado. Olha, você quer crescer, quer se espelhar naquele bancão ou naquela IP que teve sucesso, virou unicórnio. Cara, eles caminharam por aqui, fizeram aquilo outro. Percebe? Quando você coloca um agente externo, que em última análise busca essa aderência à autorregulação, esse agente externo também vai te ajudar a ser uma empresa melhor e mais segura. Vejam que não apenas você protege contra o mal feito intencional ou não intencional, mas você também ajuda no processo de crescimento. E aí o Bernardo me coloca uma pimentona na pergunta, e isso ajuda o regulador, o supervisor estatal? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Por quê? Primeiro, gente, autorregulação sem algum mecanismo de supervisão e de sanção, por menor que seja a sanção. Ah, você vai perder o selo, ou você vai ser convidado a sair da associação. É uma mínima sanção nesse caso. Mas não existe autorregulação que funcione sem essa dimensão da supervisão e da sanção, por menor que seja. Se ela não tiver isso associado, vira, vamos lá, são boas práticas, quando der eu faço, se me custar muito eu não vou fazer, se der trabalho, deixa para depois, olha, o orçamento esse ano está apertado, vamos deixar para 2046, é assim que a coisa funciona. Por isso, o regulador dá a sua bênção. Porque ele diz, gente, na boa, eu, Estado brasileiro, não tenho recurso para ter uma supervisão intensa de todos os alimentos. Vejam, nós temos
mais de 130, cerca de 130 conglomerados financeiros, só bancários, né? Conglomerados financeiros com instituição bancária incluída, mais de 800 cooperativas de crédito, uma centena de IPs autorizadas, perto disso, não chegou ainda a 100, uma outra infinidade que está em processo de autorização. O quadro pessoal do Banco Central só reduz, ano a ano. O orçamento de Banco Central, de CVM, de sucesso, é só contingenciado ano a ano. Na boa, o Estado vê com bons olhos esse processo de autorregulação com supervisão. Por quê? Porque preenche lacunas. Acima de tudo, preenche lacunas. Não exime o Estado do seu papel de supervisor. Você pode até receber amanhã uma auditoria da AB Crypto e depois de amanhã um supervisor do Banco Central. Isso é normalíssimo. Por quê? Porque o Banco Central, o CVM, eles não terceirizam a atividade de supervisão porque a lei não permite. E aí, o doutor Flávio vai falar disso muito melhor do que eu, brilhante advogado do nosso IASP, né? Um mestre em direito bancário para todos nós, pode ter certeza. Então, é isso. Quer dizer, o Estado ele não terceiriza a atividade de supervisão, mas ele aceita, valoriza, apoia toda e qualquer iniciativa que esteja relacionada, sim, a esse processo de ajuste interno do ecossistema à luz de algo que é absolutamente compatível com as regras válidas para todo o sistema regulado. E um último ponto, Bernardo, se me permite. Eu tenho, por força de N atividades, tentado acompanhar os esforços de regulação pelo mundo afora. Eu fico impressionado com a quantidade de documentos de consulta, essas audiências públicas que todo mundo solta. Financial Stability Board, o BIS, né, o Comitê da Basileia, todos. Documentos de consulta. Sabe por quê? Porque o regulador não entende de cripto. E eu não estou falando do Banco Central do Brasil ou da CVM, pelo contrário, né? A gente vê o nosso Banco Central e a nossa CVM, o parecer de orientação 40 é uma prova disso. A nossa CVM, mais do que o Banco Central, na minha avaliação, muito enfronhada no tema, buscando estudar, sabendo o que está falando. Mas essa é uma realidade global. Regulador tem dificuldade de fazer a transição do mercado tradicional para o novo mercado, o mercado do ecossistema cripto. Nessa perspectiva, ter alguém do próprio ecossistema dizendo, gente, para fazer Know Your Transaction no ecossistema cripto, conversa com o Vitor. Conversa com o Vitor. Vitor sabe muito mais que qualquer cara do Banco Central da CVM sobre PLD de ecossistema cripto. E esse cara vai estar por trás do processo de autorregulação e de atribuição de selo. Percebem? É também uma forma do regulador acessar um conhecimento especializado que ele fala. Então, AB Crypto, parabéns. É a única coisa que eu posso falar para encerrar essa minha longa resposta, que acho que foi a última, porque eu já consumi o tempo todo. Excelente exposição. Excelente visão sobre o regulador, excelente visão como é que ajuda, e excelente contar com vocês aqui, no Ótica, estamos aqui junto conosco. César, vou trazer a pergunta para ti, né? Então, presidente, falando aqui sobre a nossa comissão, né? Que nós abordamos assuntos que são tão voltados aqui, né? Tanto a regulação quanto a crimes. Você acha que com a autorregulação e supervisão do mercado, acabamos com o farol dos bitcoins? Acabamos com lavagem de dinheiro? Acabamos com o crime com isso? Como é que você enxerga esse processo de autorregulação frente aos debates relacionados? Bem, boa noite a todas e todos. Cumprimento o presidente do IASP, na pessoa do Flávio, presidente da Comissão de Direito Bancário. Flávio, um grande abraço. Cumprimento toda a diretoria da AB Crypto na sua presença, Bernardo, por integrar também a comissão, e fico muito feliz com toda a iniciativa. Do ponto de vista penal, eu acredito e espero que não acabe nunca os crimes, porque eu sou criminalista, então espero que os crimes continuem. Mas, do ponto de vista do mercado,
da autorregulação regulada, que é o que vai acontecer com a aprovação do PL, eu sou partidário, dou o braço para a Bcrypto, e todas as falas aqui apontam na direção de que o treinamento, o selo, a vontade de melhorar, naturalmente seleciona o mercado, os grandes players, e é isso que a gente tem que buscar, a excelência. Porque em qualquer atividade hoje, é fundamental que a pessoa tenha um mínimo de compliance. Então, ela tem que ter um cadastro, ela tem que saber com quem ela se relaciona, da onde veio a mercadoria que ela compra, da onde veio o dinheiro que ela coloca lá. Então, isso é natural. A lei de lavagem já estipula uma série de atividades onde você tem que saber com quem você transaciona. Não é só por conta de que é cripto ou não. O direito penal já está muito bem alicerçado nesse ponto. A gente já sabe como é que age o bandido, como é que não age, e pode ter lei, pode ter regulação, que eles vão aparecer e vão sumir também. A Polícia Federal está aí, o Ministério Público, as instituições funcionam. Eu acredito que, do ponto de vista do mercado, a seleção fica muito mais fácil para o consumidor, para o cidadão que quer investir, vai saber aonde procurar, aonde buscar informação e o nome das corretoras, das exchanges, das operadoras do mercado, de uma forma transparente, séria e fundamental, para que o mercado que veio para ficar nos dê dinheiro, como a colega colocou. Para isso aqui, temos que produzir, temos que minerar, no caso do Bitcoin, temos que criar novas alternativas fundadas na blockchain. Então, eu vejo a supervisão do mercado, aliado à regulamentação, com essas ótimas práticas, os treinamentos, a evolução natural dos grandes players, como uma atividade e uma atividade fundamental para que o mercado se solidifique. Excelente, excelente. Então a gente percebe aqui um motivo, né, justamente como justamente de seleção, que você colocou natural, né, como um grande diferencial, né? Logo, aquilo passa credibilidade e confiança, se nós temos um mercado mais organizado. Queria aqui também agradecer o apoio do IASP pelo nosso evento, muito obrigado, a Criptorama, muito importante. E aqui trazendo o meu amigo Guilherme. Bom, a Ambima já está no mercado supervisionado há muito tempo, né? Me explica um pouco a trajetória que a Ambima enxerga no mercado de capitais e me fala um pouco do futuro que você enxerga sobre a supervisão do futuro. Bernardo, obrigado. Obrigado pelo convite da Bcrypto, em nome da Ambima. É muito importante aqui para a gente manter, né, criar cada vez mais, fortalecer esse laço entre as associações. Queria parabenizar pelo projeto que vocês estão implementando a partir de agora, né, esse processo de supervisão, de autorregulação bem mais robusta. Eu acho que é muito importante, como você falou, né, a gente está falando da Ambima, uma associação que acabou sendo uma fusão de duas associações que são da década de 70, e o primeiro código de autorregulação da Ambima, né, na época ainda como Ambid, veio de 1998. Você está falando de um código de quase 25 anos. Então, assim, é muito interessante estar aqui com vocês, né, escutar. Acho que grande parte do que os colegas colocaram aqui no painel reflete muito do que a gente já viu, já viveu, e a gente olha para o futuro da nossa supervisão, né? Olhando para a associação, para a Ambima, hoje a gente tem mais de 1.000 instituições participantes. Então, acho que esse aqui foi uma fortaleza que foi sendo construída ao longo do momento que a gente criou a autorregulação, e a autorregulação, de fato, que tem uma supervisão efetiva, como o colega colocou. Porque é muito importante, né, o mercado perceber que as regras ali vão padronizar, vão elevar o padrão, vão elevar o nível daquele mercado específico, e que aquilo ali vai ser acompanhado por alguma área, ou por alguma atividade dentro da associação, de forma que garanta, ou pelo menos busque garantir o cumprimento daquelas regras. Má conduta sempre a gente vai encontrar, né? Então, quando você pergunta se vai continuar tendo cheque, provavelmente sim, né? Porque, de fato, mesmo a Ambima, com uma estrutura bastante robusta, hoje são 40 profissionais de supervisão que trabalham comigo, nós olhamos para todo o mercado que a Ambima autorregula hoje,
é um mercado bastante amplo. A gente olha desde tesouraria de bancos, a gente olha para as assets também, a gente olha para as corretoras, para as distribuidoras. Então, assim, a gente tem um espectro muito grande de verificação, de acompanhamento. Então, a gente representa esse mercado, a gente gera informações para esse mercado, muito em linha com o que a Bcrypto está fazendo. A gente tem um processo de educação e certificação muito robusto. Hoje, a Ambima tem mais de 500 mil profissionais certificados e a Ambima supervisiona, né? Ela autorregula, né? Ela cria a regra e dentro da autorregulação tem a nossa supervisão. E hoje a gente está discutindo dentro da Ambima esse processo de acompanhamento, inclusive também dos ativos que a gente está chamando de ativos virtuais, né? Que são comprados por carteiras de investimento e por fundos de investimento. Então, a gente está numa audiência pública que foi colocada agora no dia 4 de novembro, que vai até o dia 14 de dezembro, para criar regras específicas para esse tipo de ativo ser comprado para esses produtos, que hoje já é permitido pela CVM, só que a gente vai fazer regras adicionais, né, dentro do âmbito da população. E muito em linha também, foi colocado aqui, é muito importante também esse reconhecimento que nós temos hoje com o regulador. A gente tem convênios com a CVM, né? Então a CVM hoje ela tem um convênio específico para ofertas públicas e um convênio para aproveitamento do trabalho da Ambima no processo de supervisão dos fundos de investimento. Então, aqui é muito interessante que até o nome desse painel, a cultura da supervisão do mercado. Eu acabei de fazer um projeto com a Oliver Wyman, uma outra consultoria, é uma consultoria que nos apoiou no projeto, que era a supervisão do futuro. Acabamos de entregar o projeto, a gente está agora, reestruturou toda a equipe de supervisão. Muitos indicadores que nós pegamos, ou muitas tendências que nós vimos o fortalecimento dos convênios com os reguladores nacionais e internacionais. Então, a gente abriu, inclusive, uma conversa com a FINRA, para a Ambima eventualmente ter algum convênio com a própria FINRA. Tem a questão dos dados, né? Hoje a Ambima gera muita informação, tem muita informação, então como cada vez mais aproveitar esses dados gerados dentro da supervisão ou coletados no mercado para aproveitar a gente e fortalecer a nossa supervisão. Então a gente tem investido muito em tecnologia, a gente já tem investido muito em machine learning, em uma série de ferramentas também de supervisão, Nexus, com dinheiro, tem uma ferramenta que nós trouxemos agora dos Estados Unidos chamada DataIco. Então, são uma série de ferramentas que a gente tem investido de forma que a gente fortaleça o nosso processo. Então, eu acho que o caminho que a Bcrypto está trazendo é muito importante. Eu vejo muito aqui como um embrião, mas que já vem funcionando, né? Já existem as regras e agora vocês fortalecendo com a supervisão é muito importante. Porque eu vejo lá na supervisão da Ambima e na atuação dos nossos conselhos, como vocês falaram, a gente tem uma série de penalidades também lá. E hoje, muitos dos casos são judicializados. Porque você vê a importância do trabalho da Ambima. Se não fosse importante estar na Ambima, ninguém judicializaria uma decisão nossa. O que a gente tem feito? A gente chegou a excluir algumas instituições, a gente teve penalidades financeiras relativamente altas, a gente está falando de até 10 milhões de reais de penalidade, para dentro de um universo de gestoras, me parece interessante, razoável. Então, eu acho que aqui mostra a importância, seja do selo, a Ambima também tem um selo, então quando você tira um selo, você vê uma preocupação dos investidores, então isso também faz com que você fortaleça a marca da sua autorregulação, da sua supervisão. Eu participei de processos também de criação de autorregulações da FEBRABAN, da ABRAP, inclusive eu sou conselheiro lá na parte de autorregulação, então eu vejo que todos começaram de fato assim, você tem que pensar, né, como fala, pensar grande e começar pequeno. Você vai começando, vai construindo, é uma coisa viva, é uma coisa que você vai construir com o tempo. Não adianta você virar a chave e sair penalizando todo mundo, porque não é assim que vai funcionar. Você tem que se estruturar, você vai evoluindo, você vai melhorando as práticas. As regras da Ambima mudam constantemente, e a nossa supervisão também. Então, esse projeto que eu fiz com a Oliver Wyman, ela tem fortalecido muito essa visão de mudança contínua. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, olha, antes eu olhava para ativos tradicionais de mercado. Eu agora, na supervisão, eu preciso começar a encarar esses ativos virtuais, ativos digitais, criptoativos, dentro dos produtos que a gente acaba acompanhando na supervisão. A gente está colocando também uma regra agora no próprio suitability, né? Então, naquele processo de análise do perfil do investidor, será necessário considerar, por exemplo, os investimentos em ativos virtuais. Como é que isso vai se dar? Como é que, qual vão ser as perguntas que vão ser feitas? Como é que você vai permitir, né, o quanto você vai permitir que aquele investidor possa colocar? Como é que você protege o investidor de eventuais riscos? O que a Ambima tem feito muito na criação da regra é focar na transparência, né? Então, assim, deixar claro para o investidor que aquele ativo tem os riscos, como outros também têm, e deixar claro quais são esses riscos. Então, assim, queria de novo parabenizar muito o processo da Bcrypto, pode contar com a Ambima. A Ambima, assim, fica muito feliz de ver que outras associações querem entrar nessa parte de autorregulação cada vez mais forte, porque, de fato,
eu sempre comento com o pessoal, a Ambima, ela é muito grande por uma série de atividades, como eu falei, mais de 500 mil profissionais certificados, mas a autorregulação da Ambima, ela tem um destaque muito grande, né, porque eu acho que representar todas as pessoas representam, mas a autorregulação, ela dá um destaque para a Ambima, inclusive pelo enforcement que nós temos. Então, assim, eu estou lá há 18 anos, eu vejo como mudou, né? Então eram estruturas muito menores. Hoje a gente está com um processo, inclusive, de apoio aos novos entrantes, né? Dentro desse projeto que nós fizemos, a gente está chamando de um processo mais preventivo. Então, hoje, quando eu entro na instituição, o que ela fazia? Ela entrava, passava num processo de validação e, a partir dali, ela tocava a regra. Se eu pegasse um problema, eu penalizava. Hoje, o que a gente está fazendo? Você entrou, ao longo dos 12 meses de entrada, a gente vai até a instituição, a gente verifica as dificuldades, apoia e faz quase que uma consultoria para que ela possa estar mais bem estruturada. Então, assim, é algo muito disso. Se eu ficasse falando aqui, acho que eu tinha muito mais coisa para falar, mas acho que são os recados que eu queria dividir com vocês. E, de novo, parabenizar pelo convite, agradecer o convite e parabenizar a ação de vocês, porque a Ambima vê isso com muito bons olhos. Um ponto que eu acho muito importante que você colocou, que eu acho bem interessante, é justamente o processo que se tem numa autorregulação, né? O processo de uma autorregulação é igual um processo regulatório, né? Convencional, né? Não adianta você chegar e impor uma regra e dizer, é isso, né? O grande ponto da autorregulação e aqui do processo de supervisão é que justamente você conhece aquilo do qual você está implantando, você está criando, então você sabe exatamente colocar o ponto, sabe dosar e sabe equilibrando essa balança de forma que você não penalize por tudo, mas que você consiga ali. Eu acho que, como o Fábio colocou, e o Fábio colocou muito bem, falando também que isso, na verdade, ajuda, vai ajudando, né? Vai construindo, vai ajudando. E se eu puder complementar isso, é bem interessante, né? O que a gente fala muito é que as regras são criadas pelo mercado, para o mercado e são cumpridas pelo mercado. Então, acho que isso é muito interessante, porque você tem um regulador que tem as suas eventuais deficiências, como foi comentado, de eventualmente ter hoje, né, dificuldades financeiras, dificuldade de recursos, mas quando o regulador percebe que você, como autorregulador, está próximo do mercado, está criando regras que ele entende que são importantes, que o mercado está cumprindo, que o mercado está se autorregulando, você ganha o seu espaço. Então, a Ambima conquistou, ela não começou com a autorregulação já com o convênio com o regulador. Foram 10 anos depois da autorregulação inicial que a gente passou a ter o primeiro convênio. Hoje eu tenho 2 bem robustos, o segundo demorou 20. Né? Então, assim, porque de fato a gente foi vendo uma evolução e muitas vezes a Ambima não quis ter aquele convênio naquele momento. Ela precisou que aquilo fosse amadurecido para que a partir dali a gente pudesse falar, estou confortável em ter um convênio, em poder mostrar para o regulador o que a gente estava fazendo no detalhe. Hoje ele consegue acessar o detalhe das minhas supervisões. Antes eu tinha um receio, eu tinha uma questão de confidencialidade com os meus participantes. O que eu faço aqui eu não abro para ninguém. Então a gente passou a dar mais transparência, inclusive nos nossos resultados, buscando esse reconhecimento do mercado e do regulador. Maravilha. Maíra, minha amiga, olhando aqui do ponto de vista do outro lado, né? De quem já foi do outro lado, já teve um selo, né? Ali olhando, sei lá, e todo o trabalho. Como é que você acha que processos como esse ajudam de fato? Eles trazem um peso grande. Nós estamos falando aqui de uma estrutura que também é de fato uma estrutura robusta, que por isso demanda muito, mas também nós estamos falando de modelos diferentes, né, de selo, né? Então, por exemplo, você conversou bastante, a gente conversou bastante, o selo Abracam, por exemplo, ele conseguiu equilibrar essa. Como é que você enxerga esse equilíbrio? É possível esse equilíbrio entre investimento, custo de observância e regras? É possível, demanda bastante inovação e criatividade, que nós brasileiros nunca temos em falta demanda, né? A gente é bem criativo. Para quem está do outro lado da mesa sendo auditado, eu vejo como, tendo passado por esse processo, é uma ajuda a você enxergar situações. É como se fosse uma terapia, você vê um ponto de vista diferente para consertar um problema que às vezes você não estava conseguindo sair sozinho, né? Então, desde quando você se prepara, porque daí você é forçado a revisar suas políticas, você é forçado a revisar sua avaliação, sua primeira, ou segunda, terceira avaliação de risco, você é forçado a revisitar os seus produtos, você é forçado a passar por isso, então serve até como um simulado para quando o regulador de fato vem.
né? Porque você começa, aí você já está expert. Bom, eu sei que aqui eu sou um pouco mais vulnerável, como que eu posso construir um controle aqui? E às vezes a troca com um auditor, ou um parceiro, ou uma associação, e às vezes a troca entre os associados, porque também quando a gente estava recebendo a auditoria para a certificação do selo, a gente trocava figurinha entre os associados. Ah, ele te pediu isso? E aí, como você respondeu aqui? Esse é outro ponto. Então, essa troca de experiência, de conhecimento, não só entre você e o auditor, entre os associados, mas o próprio regulador depois quando ia. Porque uma das coisas que ele pede para você é, eu quero seu relatório de controles internos, de auditoria externa. Ah, você tem o selo? Eu quero seu relatório do selo. Aí ele pede para ver, acho que é até por tudo isso que o Fábio compartilhou, né? Para ele também se equipar com esse conhecimento. Então, para nós estamos do outro lado, em vez da gente ficar na defensiva, ir com, obviamente, né? Mais astutos que a serpente, porque também ninguém quer ficar pondo, como disse, acho que foi o Chico Buarque ou Caetano Veloso, ninguém está com a bunda exposta na janela para ficar passando a mão nela. Mas, veja, vai de peito aberto no sentido de fazer essa troca de experiência. Às vezes, uma situação interna que você não está vendo uma solução, como que eu posso controlar isso? Como que eu estabeleço uma regra? Ou como eu modifico na minha política? Como eu consigo engajamento? Nessa troca, você descobre esse outro ponto de vista, que parece a descoberta do fogo, para você que está numa caverna escura, e aí você descobre que tem um monte de outras formas de fazer aquilo, consegue melhorar o seu processo. Então, eu vejo como eu sempre gosto de dar o exemplo que quando a gente troca informação, nós não somos concorrentes entre nós, quando a gente fala em prevenção, lavagem de dinheiro e controles. Nós somos, na verdade, uma grande comunidade, uma irmandade, né, juntas. E o exemplo que eu gosto de dar é CIA e FBI, né, CIA e FBI. Se eles tivessem entendido que eles também são uma irmandade e que eles também deveriam estar trocando informação, nós não tínhamos 11 de setembro. Todo mundo que estuda a situação do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, assiste documentário, visita o Ground Zero em Nova York, você descobre que a CIA sabia há 2 anos que todos aqueles terroristas estavam em território americano e em nenhum momento ela trocou essa informação com o FBI, que é a polícia que olha o território americano. Então, eu falo assim, não vamos ter Torres Gêmeas ou 11 de setembro marcando a história do mercado de cripto no Brasil. Vamos trocar informação. E o selo ele vem para ajudar nessa troca, né, de informação entre o auditor, o regulador e demais associados. Maravilha. Meus amigos, vou passar aqui para considerações finais. Vitor, por gentileza. Obrigado, Bernardo. Bom, como palavra final aqui, eu acredito que a AB Cripto, então, ela nos conecta a 2 principais pontos, né? É um primeiro elo com o regulador, né? E nos colocar em contato para que a gente possa, de fato, trabalhar em conjunto, buscando as melhores regras de mercado, e nos conecta com os nossos concorrentes, para que a gente possa discutir as melhores práticas, conversar sobre regras de PLD, e realmente criar um mercado saudável no Brasil. E acho que também um papel nosso é se espelhar em grandes players que vêm construindo algo extremamente relevante para que, sendo um pouco ambicioso aqui, no próximo Criptorama, a gente não fale do futuro da supervisão, mas da supervisão do futuro. Então, acho que a gente pode sim se espelhar nas boas práticas do mercado tradicional, trazer essa pegada de disrupção que existe no mercado cripto, de quebrar as barreiras do mercado financeiro, quebrar as fronteiras, trazer inovação e não só aplicar na supervisão, mas em todas as áreas do mercado, em compliance, em regulamentos, enfim, trazer inovação para todo o mercado. Maravilha. César? Bem, mais uma vez agradeço o convite e contem com o IASP para evoluir, para estudar, para produzir conteúdos, porque o mercado está começando agora e é necessário que os jogadores, os supervisores saibam exatamente com o que eles vão lidar com esse novo cenário, com essa nova economia. Então, conte com o IASP, que a gente faça
vários criptoramas, vários seminários, cursos. Estamos à sua disposição na Bcrypto. Obrigado. Maravilha. E lembrando, é uma provocação, né? Se a gente está falando de um selo de supervisão, por que não ser educacional também, ou algo do gênero, né? Tá feito. Excelente. Guilherme? Bom, Bernardo, novamente queria agradecer a todos, queria agradecer o convite da Bcrypto. Espero que estreitarmos essa parceria, principalmente nessa questão de educação também, que é muito interessante aqui para mim, muito importante um dos nossos pilares. E estar aqui novamente com vocês, para a gente debater um pouco, né, para entender como é que isso evoluiu, como é que ficou, quem sabe já no próximo criptoano. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Maíra? Também agradecer o convite, a oportunidade. E acho que deixar como último recado, não só transparência, melhoria do mercado, mas eficiência, né? Todo esse processo ajuda você a ver a eficiência dos seus processos, né? E às vezes de processos do próprio mercado. Então, acho que isso vem para enriquecer a gente de todos os lados. Obrigada, Bernardo. Bom, agradecer mais uma vez o convite e a atenção de todos. Eu acho que, como mensagem final, queria resgatar o ponto da Maíra sobre a colaboração e partilhar, para mim, um neologismo fantástico que foi criado nessa onda de inovação no sistema financeiro que a gente viveu nos últimos 10 anos, que é o conceito da co-opetition, né? A coopetição. É o híbrido de cooperação com competição. E eu vejo que a gente está vivendo um momento de amadurecimento do ecossistema cripto muito interessante, em que o mainstream começa a se fazer presente aqui. Os incumbentes, as instituições tradicionais começam a efetivamente participar desse mercado. E uma oportunidade como essa, né, de estarem todos reunidos em torno da associação e efetivamente participar desse processo de construção da autorregulação e de desenvolvimento de melhores práticas, isso é uma oportunidade riquíssima de troca. A troca de expertise no ecossistema, que pessoal, os fundadores da Bcrypto têm, Foxbit, Mercado Bitcoin, todos eles, não é? E, por outro lado, essa visão do que é ser mercado regulado, do que é ser mercado estruturado, com bons processos de gestão de riscos, com bons controles internos, com um bom ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro. Vai ser uma troca fantástica que, em última análise, vai beneficiar o nosso país, né? Então, a mensagem final é essa. Aproveitem esse momento de amadurecimento e estabeleçam trocas construtivas entre incumbentes que entram no novo mercado e novos entrantes, de fato, que são já experientes no mercado cripto e que em breve, se tudo der certo, serão novos entrantes no mercado regulado de Banco Central do CBN, né? Então é isso, aproveitemos o momento da competição. Maravilha, maravilha. Luiz?